Já entrou. Tá baixo. Elisete, boa noite, irmãos. Boa noite, Elisete. Deus te abençoe. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Jorge, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Dona Celi, boa noite, irmãos. Boa noite, Eli. A Tati, boa noite, irmãos. Tati. A Tati. Boa noite, Tati. A, Deus te abençoe. a Elisete já compartilhou. Isso aí, vamos compartilhar, pessoal. A Ana, do Raoni, boa noite. Boa noite, Ana. Deus te abençoe, menina. O João tá dando boa noite a todos. Boa noite, João. Firme e forte, João. A Tânia tá dando boa noite. Boa noite, Tânia. A Dona Edna tá dando boa noite. Boa noite, Dona Edna. E seu Osvaldo.
A tia Ângela, boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, Ângela. Ângela e Cláudio. O Adilson, boa noite, irmãos. O Góis. O Adilson Góis. Boa noite, Adilson. Estudando, Adilson. Olha a prova, hein? Estamos orando para você passar. Mas tem que estudar. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Terezinha. Deus te abençoe, querida. Júnior Guimarães, boa noite, irmão. Boa noite, Júnior Guimarães. Deus te abençoe. Dona Ilma, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Ilma, seu Getúlio. O Xande, a Miriane e a Carol, boa noite. Xande, Miriane e Carol, boa noite, família unida. O Júnior, boa noite, irmãos. Boa noite, Júnior. Esse é o Júnior do violão. A tia Ângela já compartilhou. Isso aí, Ângela. A Jaque tá dando boa noite, já compartilhou. Boa noite, Jaque. O Júnior colocou, sou neto da avó Ângela. Boa noite, Júnior, neto da avó Ângela. A Dona Rose tá dando boa noite a todos. Boa noite, Rose. A Rose e o Teodoro. Andréia Renault tá dando boa noite. Boa noite, Andréia Renault. E Eterson e Samuel Renault. A Dona Kátia, boa noite, pastor. Boa noite, Kátia.
O João Carlos está dando boa noite, irmãos. Boa noite, João. Presbítero João Carlos. Deus te abençoe. A Dona Maria José está dando boa noite. Boa noite, Dona Maria José. Deus abençoe a senhora. A Romilda, boa noite. Um abraço de Ananindeua, no Pará. Ananindeua. Qual é o nome da mineira? O nome dela é Romilda. Romilda. Ah, o que é o nome? Ela é de Ananindeua, Pará. Ananindeua, lá do Pará. Deus te abençoe. Bem-vinda, querida. A Dona Maria José está perguntando se está frio aqui. Tá frio, Maria José? Aqui tá frio. Tá um ventinho frio que tá vindo aí da Argentina. A Dona Maria José falou que lá tá calor. Aqui não, aqui tá frio. A Rose falou que tá em isolamento. Ela botou, estou em isolamento, Durval. Ué. A Rose Teodoro? É, Dona Rose Teodoro. Isolamento, Rose? Depois tô ligando pra aí, tá? Saber como é que estão as coisas. A Fátima e a Bia estão dando boa noite. Boa noite, Fátima e Bianca. Passou? Bem, meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Como prescreve a palavra dele, só o Senhor teu Deus adorarás. E esse é o momento que nós vamos iniciar o nosso culto diante de Deus, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos recebidas por esse dia, guardados, ó Deus, debaixo da tua proteção. E, Senhor Deus, nós te louvamos porque temos a palavra para a meditação e tu tens nos ensinado através dela. Pai eterno, esteja com a tua igreja espalhada nesse mundo, espalhada nesse Brasil, ó Deus, guardando, abençoando, fortificando através da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer diante do teu trono de graça e misericórdia cada vez mais. É o que nós clamamos, ó Deus, em Cristo Jesus. Que esse seja um momento de oportunidade de salvação e oportunidade de edificação para cada um. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos usar como base para a nossa meditação nessa noite está registrado no livro de Gênesis, lá no capítulo 6. Lá no capítulo 6 de Gênesis, do versículo 5 ao versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos, nós hoje vamos falar de um verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui uma narrativa da queda do homem, após queda do homem no Jardim do Éden, e as consequências que o pecado espalhou sobre a terra, no coração dos homens, né? Corrompeu seus costumes, depravou, e houve um aumento de homicídios. Os primeiros homicídios começaram a acontecer,
a mentira e todo tipo de maldade estava acontecendo já naquele tempo, no comecinho da história da humanidade, né? Tudo isso foi introduzido pelo pecado na vida do ser humano. Aí o Senhor Deus resolveu dar fim à humanidade, tá? Resolveu acabar com tudo. Mas, quando o Senhor Deus olhou para a terra, né, ele viu Noé. E quem era Noé? Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Nós vamos descobrir hoje, meus irmãos, algumas características extremamente importantes do homem que agrada a Deus, do homem, do servo, que é segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos já de início avaliar que o Senhor, nosso Deus, ele preserva Noé, porque isso foi feito pela graça, não é? Então o Senhor mesmo reserva, cuida dele, não permite que ele seja destruído com todos, porque viu em Noé, porque colocou na vida de Noé através da sua graça, para dar continuidade à raça humana, porque o plano eterno da salvação não poderia ser interrompido, e com certeza o Senhor Deus prepara o caminho de acordo com o seu plano e de acordo com a sua soberana e digna vontade. Quando nós olharmos para a vida de Noé, nós vamos descobrir características extremamente importantes de um verdadeiro servo de Deus. E ao olharmos para a vida dele, pela descrição que vemos aqui, porém Noé achou graça diante do Senhor, né? E diz a história aqui que, eis a história, ele era homem íntegro, justo, entre os seus contemporâneos. Porque Noé andava com Deus. Uma característica importante, o testemunho de um verdadeiro servo de Deus. No meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida, e essa imagem, essa situação, ela permanece até hoje. Quando você vê a igreja inserida dentro do mesmo ambiente, um ambiente hostil à vida cristã, um ambiente hostil para andar com Deus, mas mesmo assim a igreja está aí, firme e forte, assim como Noé estava e andava com Deus. Nós vamos descobrir através do testemunho que o próprio Deus vai dar de Noé, que ele era um crente entre os seus contemporâneos, entre a sua geração. Meus irmãos, ser servo de Deus, ser crente sozinho, no meio de uma geração perdida, tá? É muito difícil, porque se os irmãos perceberem bem, nós vamos descobrir que é mais fácil ser crente onde tem mais crente junto. Não é verdade? Por quê? Quando nós sentimos algumas necessidades, algumas dificuldades, algumas coisas assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é pedir oração do irmão, nós vamos pedir para o irmão nos ajudar, pedimos socorro, né? Tanto é que quando Jesus Cristo vem à terra e morre e ressuscita, a igreja é constituída em Atos dos Apóstolos. Pode ver lá. Então, quando a igreja é constituída, ela tem por objetivo, tá, essa reunião, tá, essa comunhão dos salvos. Mas Noé não teve esse privilégio. Ele andou sozinho com Deus. Ele é só ele. Agora eu fico imaginando o quanto que ele sofreu de tentação e de todo tipo de perseguição e forma que tentavam influenciar a sua vida espiritual. Mas ele permaneceu firme com o Senhor. O texto está dizendo aqui que Noé andava com Deus. Isso é impressionante, né? Você ter um local onde você está, todo mundo é contra, que todo mundo não ajuda, ninguém quer saber nada de Deus, né? Quantos crentes estão vivendo assim no meio de famílias, onde só ele é crente, não é? Só ele realmente serve a Deus, e não é difícil de nós percebermos, meus irmãos, o quanto, tá? Que um crente sofre, viu? Numa empresa, só ele que é crente. Uma vez uma pessoa veio me pedir uma oração para sair de um determinado trabalho, lá no Rio. Rodoval, ora por mim, porque eu tenho que sair daquela empresa, porque lá não tem ninguém crente. Eu falei, mas foi por isso que o Senhor Deus se colocou lá, ué.
Lá não tem ninguém crente, eles precisam saber quem é um crente, como vive um crente, como se comporta um crente, como conversa um crente. Então você foi a pessoa que o Senhor Deus colocou lá, que nós estamos querendo pedir para sair de lá. Não vai. A Bíblia diz que Noé era realmente esse tipo de pessoa, né? Era um pregador da justiça. Se você abrir lá em 2 Pedro, tá, 2,5, Pedro vai registrar que Noé era pregador da justiça. Viu? Você preste bem atenção, hein? Que ser crente já era difícil. Agora você imagina dando testemunho através da pregação. Num ambiente hostil completamente. Era tão hostil que o próprio Deus resolveu acabar com tudo. Agora você imagina, se o próprio Deus determinou que tinha que destruir a humanidade, e lá no meio deles estava Noé. Vocês imaginam, meus irmãos, o quanto que Noé teve que ser firme, ser realmente um servo consagrado, um servo apegado a Deus, né? O texto vai dizer aqui que Noé andava com Deus. Porque, meus irmãos, nós só vamos conseguir realmente dar testemunho, realmente falar de Jesus, realmente pregar para alguém, mostrar através da nossa vida para alguém que nós somos servos de Deus, que somos salvos por Jesus Cristo, de uma forma, andando com Ele. Por isso você vai encontrar lá em 1 João 2,6, o quê? Aquele que diz que está em Cristo deve andar assim também como Ele andou. E é verdade. Por quê? Porque existe uma forma, meu irmão, de você que é crente, tá? De ter que viver junto, próximo, andar com Deus, andar com Cristo em seu coração. Porque é com Deus no coração, com Jesus Cristo no coração, que nós vamos conseguir testemunhar. Ninguém vai conseguir dar testemunho de Cristo, ninguém vai conseguir dar testemunho de Jesus longe dele. Isso não existe, tá? Não existe esse tipo de vida. Ah, não, eu vou ser muito crente. Mas não está indo na igreja, não está fazendo isso, não está participando do trabalho, não sei o quê. Como é que quer ser? Não vai, tem que andar com Deus. Isso é uma observação natural, né? Não é o ambiente que influencia o homem. Meus irmãos, tem muito crente que acha que, inclusive a psicologia diz que o homem é fruto do ambiente que vive, né? Aí, vocês estão lembrados lá de André que fala para Filipe, lembram? Ele falou assim, viu Nazareno, ele disse, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, porque o ambiente que era em Nazaré era um ambiente realmente, era cidade de ladrões, de bandidos, de tudo quanto é coisa. E quem é que estava lá naquele ambiente? Jesus. Mas Jesus não se deixou influenciar. Um crente pode estar morando, vivendo em lugares que são hostis a ele, mas não é o lugar, não é os costumes, não é a forma de vida daquele ambiente que vai determinar a forma de vida do crente. Não. Por isso nós vamos entender bem isso. Perguntou em Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa? É Natanael, não é André? Natanael disse, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque essa era a fama de Nazaré, tá? Ruim. Filipe lhe disse, vem e vê. Será que as pessoas podem dizer a nosso respeito, ei, será que aquele camarada lá é crente mesmo, hein? Duvide. E alguém dizer para ele assim, vem e vê. Vai lá, senta com ele, conversa com ele. Noé andava com Deus. Noé deu um bom testemunho do Deus que ele servia. Essa é a realidade. Será que eu e você estamos dentro desse padrão estabelecido de dar bom testemunho? Porque às vezes nós somos forçados, somos tentados a sermos desonestos, a andarmos errado, a desviar dinheiro, a fazer coisa errada, falsificar notas, não é isso? Emitir nota fria, fazer coisa errada. Mas o verdadeiro servo de Deus é aquele homem que quando o Senhor Deus olha para ele, Deus elogia ele. Assim aconteceu com Jó. E assim acontece com os verdadeiros servos de Deus. Assim aconteceu com Daniel, homem muito amado na presença de Deus. Assim aconteceu com Moisés, o homem que Deus amava profundamente e foi fiel em toda a casa do Senhor. Meus irmãos, este é o padrão do crente. Andar corretamente diante do Pai.
Mas só vamos conseguir se andarmos com Deus, com Cristo no coração. Isso, meus irmãos, não tem outra saída, não tem outra forma de viver. Tá? O testemunho de Noé falou mais alto do que outra coisa. Agora, qual era a posição de Noé? A posição de Noé é que ele foi salvo sem merecer. Essa é a primeira coisa que diz aqui. Porém, o Senhor achou graça diante de Noé, diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Daqui nós vamos entender que por graça e misericórdia, não por merecimento, Noé não está ali porque o Noé é melhor, é o bem, não. Ele foi atingido pela graça e pelo amor do Senhor Deus. Aí nós vamos entender como que ele conseguiu andar diante do Senhor. Como que ele conseguiu se firmar diante de Deus. É quando nós nos entregamos, é quando nós nos rendemos aos pés do Senhor. Ele foi influenciado pelo favor divino, pela graça divina, pela misericórdia de Deus. Sim, meu irmão, não conclua que havia em Noé nenhuma habilidade ou qualidade, tá? Que poderia diferenciar dos outros. Não. O que nós temos diante de nós aqui é que Noé foi sim protegido, guardado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Assim como você que está me ouvindo é. Assim como o crente salvo em Jesus Cristo também é. Nós também somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso vai ficar bem claro lá em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É de Deus, é uma doação de Deus. Agora, qual o nosso comportamento depois de salvo? Noé foi salvo, mas Noé levou uma vida de santidade. Noé se esforçou para andar pelos caminhos do Senhor. Nós somos salvos, sim, para conduzir uma vida de santidade. Andarmos na dependência do Espírito Santo de Deus. Né? Nós temos que ter consciência de quem somos. Noé tinha essa consciência. Ele andou conforme Deus queria. Porque ele conhecia Deus. Como você que está me ouvindo e eu. Conhecemos o nosso Deus. Conhecemos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e eterno Salvador. Isso traz para nós uma grande responsabilidade. Fomos salvos pela graça? Fomos escolhidos por Deus? Fomos. Mas isso, meus irmãos, não nos permite andarmos conforme queremos. Ah, já estou salvo mesmo, então vou fazer o que eu quero. Sabe que Paulo responde esse tipo de afirmação? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, ó, não é para superabundar a graça que tem que superabundar o pecado. Não para nós que morremos para o pecado. Fomos crucificados com ele, morremos e fomos sepultados. E ressuscitamos com ele. Não para nós como crente. Crente não pensa dessa forma. Daqui nós vamos ver no texto que eu não pensava dessa forma. Não é porque eu sou crente que eu fui escolhido por Deus, que eu vou levar a minha vida que eu quiser. Não é assim não. Porque dentro da graça, da misericórdia, está embutido um comportamento cristão. Isso mesmo, existe uma exigência bíblica, existe uma exigência como princípio de consagração e de santificação. Tem muita gente achando aí que está indo para o céu. Tome cuidado, se não estiver dentro dos princípios, não vai entrar lá. Não dá para entrar. Porque quando Jesus Cristo salvou você e eu, ele deixou bem claro que existe um princípio de santidade. Você e eu, nós não fomos chamados para morar com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Pedro, com Paulo. Não. Nós fomos chamados para habitar nas moradas celestiais com Deus, com Cristo Jesus. Entendeu bem isso? Então nós temos que estar prontos, preparados por Deus para isso. O Espírito Santo foi enviado à terra para nos preparar, para nos deixar pronto para essa morada. Uma morada eterna de santos. Portanto, meus irmãos, não tire conclusão que porque fomos salvos, que pode fazer o que quer ou viver de qualquer maneira. Porque não é dessa forma. Nunca foi dessa forma. Nós temos que ter essa convicção de vivermos de uma forma que realmente, quando o Senhor Deus olha para a nossa vida, Ele vai dizer, ali vai um servo meu. Ali está o meu servo. Isso. Né? Não é olhar para nós e dizer, as pessoas olhar do mundo e olham para nós e ali, é igual aos outros. Mas ele não é crente, não disse que era crente, como é que ele se comporta dessa forma? Hein? Não é assim que vivemos, meus irmãos. Fomos salvos para sermos santos. Fomos salvos para viver com santos. Sede santos porque eu sou santo. Deus não vai baixar padrão. Tanto é que o padrão que Deus determinou para a vida de um salvo habitar com ele
É o padrão de Cristo. Quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a estatura, a largura, as dimensões é de Cristo. A porta que te dá acesso ao céu, ela tem a estatura de Cristo, a altura de Cristo, a largura de Cristo. Você só vai entrar ali se você estiver realmente dentro desse princípio. Porque se nós não tivermos, não cabe. No céu não entra com mochila nas costas. No céu não se entra com pecado agarrado nele. É despojar de tudo. É nova criatura, é mortificação do velho homem. Esses são os princípios básicos daquele que Deus olha do céu e vê, ali está um servo meu, e ele achou graça diante de Deus. Quando Deus olhou para Jó, olhou para Jó e falou para o diabo assim: você observou meu servo Jó, como ele é justo? Agora ele olha do céu e olha para quem? Para Noé, né? Que era um homem o quê? Justo. Sabe o que significa ser justo diante de Deus? Ser justo diante de Deus é ser obediente a Deus. Isso, é ser obediente ao Pai. Aí nós somos justos. Se o Pai pede alguma coisa que está registrado dentro dos princípios estabelecidos e nós nos esforçamos e o Espírito Santo nos dá força para cumprir, quando o Senhor Deus olha para nós, nos esforçando para sermos santos, você é justo. Por isso que o crente é chamado de justo. Porque estamos sempre buscando santidade. E Noé foi assim, quando Deus olhou e achou graça dentro dele e descreve quem era Noé. A história de Noé Noé era homem justo e íntegro. Meus irmãos, a integridade que se fala aqui nesse texto é uma integridade que poderíamos dizer assim, um homem de boa fama, que tem uma integridade que não pode se corromper, não pode se desmanchar. Vou falar de integridade, por exemplo, um tecido. Se você pegar um tecido novo na loja, um metro de tecido, tenta rasgar o tecido assim com a mão, para ver se você vai conseguir. Não vai. Mas se você pegar uma tesoura e der um cortezinho pequeno no tecido, o que vai acontecer com o tecido? Se você fizer assim, você rasga o tecido. Por quê? Porque ele perdeu a sua integridade. Agora ele tornou-se frágil. E quando a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, e quando no Novo Testamento Paulo e o Senhor Jesus Cristo vão dizer que nós temos que ser íntegros, prestem atenção. Não temos que tomar toda a providência para que o diabo não venha usar tesoura. Porque ele pode vir dar um só toque. Se ele corromper, se ele quebrar, se ele corta a integridade do tecido, ele se torna frágil. É só riscar aquele caso até o meio. Eu já vi quando ele se cobra tecido lá, muitas das vezes o homem não corta com a tesoura até o fim, não. Só dá um toque assim e puxa. E rasga até o fim. Por quê? Perdeu a integridade, meus irmãos. Perdeu a integridade. Isso mesmo, o tecido ele é íntegro. Ele tem aquelas tranças entre ele ali, aquele é íntegro. Se arrebentar um fio daquilo, os outros se tornam frágil. E Noé era homem justo e íntegro na presença de Deus. Quando o Senhor Deus olha para a sua vida e para mim, Ele está olhando para nós e vendo em nós integridade. Integridade são pessoas que estão se consagrando e não estão permitindo se corromper, não estão permitindo se tornar frágil. Por quê? Porque anda com Deus. O verdadeiro servo de Deus, a sua posição é essa. Foi salvo sem merecer, pelo favor divino. Pela graça foi salvo mediante a fé. Não é verdade? Agora nós vamos observar uma outra característica importante do servo de Deus. Que se o irmão prestar atenção, você vai ver no texto. Né? Era a atitude dele. Né? A atitude. Qual é a atitude do crente de hoje? A minha atitude, a sua, diante do ambiente que nós estamos vivendo. Hein? Diante do ambiente que nós estamos hoje vivendo. A prática da justiça com o Senhor Deus, eu já disse aqui. Agora, quando o texto diz que Noé era justo não só na sua relação com Deus, ele também era justo com relação ao próximo. O que é ser justo com relação ao próximo? Justiça com relação ao próximo é dar a cada um aquilo que lhe é devido. É o que ensina a justiça, não é verdade? E Noé era homem justo nesse sentido. Ele era correto. Ele era honesto. Essa era a atitude dele. Não permitia se corromper. Ele era correto, era um homem honesto. Meu irmão, quer ganhar? Quer juntar um tesouro no céu? Hein? Quer? Então ajunte tesouros espirituais, que está envolvido exatamente aí a integridade, a honestidade, a justiça, tá?
em sua maneira de viver. Isso, meus irmãos, o crente ele tem um padrão de vida que ele não é de enganar os outros, ele é honesto, ele é confiável. Sim, meus irmãos, o crente tem que ser, o servo de Deus tem que ser a pessoa mais confiável que existe. Porque ninguém pode ser mais confiável do que um crente. Eu sempre disse, quando eu dava estudo para moços, tá? Uma coisa muito séria com relação a isso. Quem deve ser os gerentes de banco, devem ser as pessoas que, para ser presidentes de financeiras, de trabalhos e de chefias nas grandes empresas, quem deve ser? Crente. O crente é confiável. Pode entregar um talão de cheque em branco para o crente mandar fazer pagamento das contas, que ela vai acontecer, porque ele é fiel, ele é honesto, ele é íntegro, ele é justo com o chefe, com o patrão. Isso. Pedro vai mencionar isso lá na frente, na carta dele. E isso era a atitude. Quando diante de si as circunstâncias o envolve, ele é justo, ele é honesto, ele é sério. Se ele vai vender um carro, ele não vai enganar, não vai tapear, não vai enrolar ninguém. Vai vender uma casa, vai dizer, essa casa tem cupim. Ah, mas se disser isso, não vai vender. Então não vende, conserta. Isso. Não adianta tentar enrolar os outros. Porque se for crente, não faz. Se for servo de Deus, não faz. Ele é honesto, sério, íntegro, fala a verdade. O verdadeiro crente é a pessoa que fala a verdade, tá? De uma moral elevada, tá? É um homem de fina reputação. O que é um homem de fina reputação? O homem de fina reputação é o que Paulo fala de Timóteo. Paulo, quando ouviu falar de Timóteo, ele lembrou de quem? De Evódia e Sintique. De Sintique não. Da avó dele lá. E disse bem claro para eles. Sei da forma como você foi criado. Viu? E a pergunta que surge é, qual é a nossa fama? O que vocês estão falando de nós aí na rua? Hein? O que está acontecendo? Nós estamos realmente tendo uma fina reputação? Será que as pessoas falam bem de nós? Olha, eu gostei de fazer negócio com aquele crente ali, viu? Ele é crente mesmo. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, meus irmãos, é que tem muita gente que fala mal do crente. Eu não sei, porque dizem que é crente, dizem que são servos de Deus, entram e saem da igreja, as pessoas acham que todo mundo é igual. E o resultado disso é que compromete. Quem não é sério, não é íntegro, não vive corretamente diante da sua presença, tá? O que vai acontecer? Hein? Vai dar um péssimo testemunho. Quando dá um péssimo testemunho, não envolve só a vida pessoal dele. Ele está envolvendo a igreja, está envolvendo principalmente o nome de Jesus. Tá? Quantas pessoas vendem coisas para o outro e depois dão prejuízo ao outro, né? E as pessoas saem espalhando lá da igreja, viu? É crente lá da igreja. Meus irmãos, uma coisa errada se espalha muito rápido, pensando que o diabo está dormindo. O maior propagador dos nossos erros é o inimigo. E, portanto, nós não devemos dar ponto de apoio para isso. Não podemos deixar nos envolvermos com isso. Por isso que temos que vigiar e orar sem cessar. É difícil no meio de uma sociedade, meus irmãos, corrompida como estamos vivendo, ser sério, ser honesto, tá? É muito difícil de ser crente no meio do mundo que nós estamos vivendo hoje, tá? E por isso muitos têm falhado nesta caminhada, muitos têm caído nessa caminhada. Muitas pessoas não estão preocupadas mais em dar testemunho. Muitas pessoas, meus irmãos, não têm nem se guardado. Agora viram um tal de tirar selfie. Eu falo isso de vez em quando aqui. Agora está assim, você não precisa nem correr atrás. Olha para lá, está o camarada na selfie lá, envolvido em coisas que não deve no dia do Senhor, no trabalho. Né? Não é por aí não. Ué, que crente, que diferença é essa? Nós fazemos diferença, nós somos diferentes. Não adianta querer dizer que não. Tá? E essa reputação de crente, meus irmãos, é algo que tem que ter mesmo. Uma fina reputação. A pessoa olhar para você e falar assim, ó, gostei de fazer negócio, gosto de lidar, gosto de conversar. Pessoas crentes, pessoas de Deus, famílias de Deus. Meus irmãos,
Quando foram conversar com Gandhi a respeito do cristianismo, sabe o que Gandhi respondeu? O Gandhi disse assim, olha, o que precisa realmente é vocês falarem menos e viverem mais esse cristianismo que vocês pregam. Porque aí vocês vão realmente provocar uma revolução no mundo. Se viverem. Meu irmão, tem muita gente batendo no peito que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, mas quando você bota na peneira, a coisa fica difícil. Mas quando se trata aqui do Noé, quando o Senhor Deus olha lá do céu que ia destruir todo mundo, ele vê um servo dele. Quando Deus for destruir a terra agora na próxima vez, que agora vai ser mesmo, não tem como escapar, na volta de Cristo, quando Deus olhar para destruir, ele vai achar alguém aqui que não é o Noé. Sabe o que ele vai achar aqui? Ele vai achar a igreja dele. E olhou o Senhor Deus do céu para a terra, para destruir a terra, e viu a igreja dele. Isso mesmo, meu irmão. A palavra de Deus é assim. Nós somos servos de Deus, vivemos para Deus, família de Deus, comunhão com Deus. Isso é uma responsabilidade, eu tenho que guardar isso como um tesouro. Eu tenho que guardar o meu comportamento, o meu linguajar, a minha forma de viver, de andar, tudo debaixo do altar do Senhor Deus. Porque o Evangelho, meus irmãos, só vai conseguir ser propagado pela evidência da conduta dos crentes. Nós não devemos, meus irmãos, de esquecer esse detalhe. O Evangelho tem perdido, meus irmãos, muito. Por quê? Porque não tem mais as evidências que deveria de ter. E vamos ter que melhorar isso. Porque os dias, não fique pensando que quando passar a pandemia vai melhorar. Não vai mais melhorar. O mundo não melhora. O mundo só está piorando. Se você olhar 10 anos atrás, olhar agora e pensar no amanhã, você vai ver que as coisas vão piorar. O ser humano não muda. Quem muda o ser humano é Cristo. Sem Cristo não tem condição de mudanças. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí você vai entender por que era justo e íntegro. Porque ele andava com Deus. Ele tinha a influência de Deus no seu coração. Ele tinha o padrão de Deus no seu coração. Quando acontecia algo na sua frente que tinha que forçar a barra para corromper o seu coração, ele se dedicava à presença do seu Deus, buscava em Deus para tomar atitudes e direções santas, que honravam o nome de Deus, que guardavam o nome de Deus, preservavam o nome de Deus na sua vida. Deus não precisa de Noé, mas Noé precisa de Deus. Quando o mundo olhar para você, ele tem que ver Jesus Cristo. Quando o mundo olha para a igreja, ela tem que mostrar Jesus Cristo. E olha, meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande testemunhar Jesus Cristo. Tá? Se não é uma pessoa comum que nós vamos testemunhar, né? Não, é extremamente complexo o negócio. Nós vamos ter que nos esforçar muito, mas graças a Deus, ele enviou o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo está aí para ajudar a igreja. Né? A atitude é essa, moral elevada. Ele tinha coragem. Coragem para ser crente. Coragem para ser servo de Deus. Coragem para não estar rindo de piada e descer para agradar amigo. Coragem para dizer não bebo, eu sou servo do Senhor. Acabou. É muito fácil dizer, não, eu não bebo não. Não, eu não bebo porque eu sou crente. É muito fácil dizer que eu não bebo, mas não dizer que é crente. Mas diga a razão por que você não faz. É porque eu sou crente do Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem Jesus? Pois é. Para prega o evangelho logo. Ter coragem para isso. Coragem para cumprir a palavra de Deus. Lembra de Josué? Ser forte e corajoso. Para quê? Guardar e cumprir a palavra que hoje eu te dou. Porque Moisés foi assim, da mesma forma que eu fui com ele, eu vou ser contigo. Coragem para manter a palavra de Deus. Precisa de coragem, hein? Jesus Cristo foi um homem de coragem. Não era covarde não, hein? Jesus Cristo era um homem de coragem. Ele via lá e pregava mesmo. Não tinha medo não. Tá? A mesma coisa nós como crente. Tem muita omissão. Tem muita coisa sendo omitida da palavra de Deus, do bom testemunho. Às vezes crentes fiéis, crentes sérios diante de Deus, mas não tem coragem. Coragem para revelar, coragem para testemunhar, coragem para resistir, coragem para falar contra o pecado. Coragem para viver honestamente no meio de uma sociedade corrompida. Coragem. Se curvar diante do Deus Todo-Poderoso.
A Bíblia fala sobre a sua comunhão com Deus. Né? Ele andava com Deus. O apóstolo João diz, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. E como Jesus andou? Jesus foi covarde? Não foi. Jesus tinha medo? Não tinha. Jesus entrava na casa do Simão e falava com ele, Simão, entrei na tua casa e tu não me beijou. Essa mulher pecadora que está aqui, está beijando meus pés com suas lágrimas. Hã? E você fez o quê? Fez nada. Criticou. Se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Se colocou acima do padrão. Só que Jesus pegou o padrão dele e trouxe para baixo. Foi pior do que ela. E isso aí. Mas Jesus tinha coragem para falar isso. Eu gosto de ver Jesus Cristo falando no meio dos fariseus, do saduceu, daquela corja que vivia enrolada do lado dele, querendo pegar ele por uma palavra, e ele batendo de frente, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. Era difícil encarar Jesus, hein? Hipócrita, tu é hipócrita. É. Ah, não, Duval. Jesus não falava assim. Como é que ele falava então? Ai de vós, hipócrita, né? Vocês são hipócritas, hein? Cuidado, tá? Não, Jesus não era assim não, hein? Falava mesmo, ó. Ai de vós, fariseu hipócrita. Está aí exigindo de tudo contento da lei aí, mas você mesmo não coloca nem o dedo para cumprir. Hein? Como é que nós estamos vivendo assim, meus irmãos? Aí nós temos a coragem que teve Noé, a coragem que tem Jesus, hein? A coragem de um Paulo, a coragem da igreja. A igreja é necessária em cima de coragem, de homens de coragem. Em ser crente, em ser sério. Coragem para amar, coragem para perdoar. Tem gente que acha que não precisa ter coragem. Quero ver. Vai lá. Vê se você tem coragem de chegar lá do lado do irmão. Viu? Que te ofendeu. Que é parte inocente. Tem coragem de ir lá para poder reatar realmente, reconciliar com ele? Porque a Bíblia diz isso. Você não vai lá pedir perdão, mas você vai lá buscar reconciliação. Porque não pode haver entre nós atrito. Isso. A parte ofendida busca a parte que ofendeu para poder reconciliar. Tá? Esse é o padrão. Tem coragem? Ou não tem? Ou prefere ficar se moendo, roendo atrás? E por fim, meus irmãos, nós vamos encontrar dentro da conduta que foi uma vida sempre em consonância com a vontade revelada de Deus. Obediência. Meus irmãos, a vida cristã, ela tem o maior exemplo de obediência que os irmãos quiserem ver, o Supremo Jesus Cristo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Os irmãos lembram que nós estudamos aqui as 7 frases de Jesus Cristo na cruz, uma por uma, até a 7ª frase. Lembram? Pois é. Meus irmãos, Jesus Cristo fez aquilo porque ele foi obediente, independente de quanto vai custar. Se vai custar a vida dele, ele permanece, ele não cede, ele não entrega, meus irmãos, os seus valores, tá? Ele não despreza os seus valores e deixou esse exemplo para cada um de nós vivemos diante do altar do Senhor. Nós temos que permanecer mais firmes. Sabe por quê, meus irmãos, eu tenho pregado a respeito de insistência nessa questão do testemunho, de ter vida cristã alicerçada na palavra, dos princípios estabelecidos? Porque nós estamos à beira, meus irmãos, nós estamos às portas de grandes tempestades que estão vindo aí. E às vezes eu fico me perguntando, será que a igreja está sendo preparada? Está sendo preparada para enfrentar situações graves? Né? Bastou essa pandemia que não é assim tão séria como o mundo está achando. Né? Já houve coisa muito pior, viu? Teve uma que matou 75 milhões de pessoas. Agora eu pergunto para o irmão, será que nós estamos preparados, meu irmão, para enfrentar situações difíceis? Quando nós orarmos e nós notarmos que o Senhor Deus não respondeu a oração, porque Ele tem planos para terminar, para chegar à volta do seu filho aqui, é necessário, eu me lembro de Jesus Cristo dizendo, é necessário que assim seja. Deus vai fazer acontecer algumas coisas. Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Isso me leva para um ponto de alerta, nos leva para um ponto de prestar atenção. Por que o amor se esfriou? Porque a iniquidade, Jesus, pelo aumento da iniquidade, pela destruição. Meus irmãos, hoje você não tem mais seriedade em política, não tem mais justiça nas situações de juízes. A coisa está ficando complicada, meus irmãos. Nós temos uma série de problemas vindo acontecendo e tem crente, meus irmãos,
que está vivendo nos dias de hoje despreocupadamente. Ele não está vendo que o cerco está fechando. Ele não está percebendo que as coisas não são assim. Observe aqui, Deus resolveu destruir a terra. E Deus destruiu. Criou uma arca, botou Noé dentro da arca, mandou ele construir, não construiu para ele, não. Ele falou para Noé, construa a arca. Viu? E ele destruiu. E nesse meio todinho, nós encontramos apenas um fator. Só tinha um homem preparado. Só um homem preparado, Noé. Porque não levaram a sério a destruição. A igreja de Cristo está sendo preparada para enfrentar esse mundão que está vindo aí. Tem crente, tem pregações, tem princípios, tem pessoas que querem ensinar a escatologia, que o crente vai ser tirado da terra antes da volta de Cristo. Isso não existe na Bíblia. Não. A Bíblia vai falar no Apocalipse daqueles que foram degolados aqui na terra. Filhos da grande tribulação. Crentes passaram pela grande tribulação. A igreja vai estar aqui sofrendo e sofrendo, purificando-se. Não te iluda. Tá? Não deixa a conversinha fiada entrar no ouvido, não. Jesus deixou isso muito claro para nós. Mas a pergunta que surge para nós é, até onde nós estamos sendo preparados? Não era um homem que andava com Deus, que estava preocupado com esse confronto. Ele estava preocupado com a sua conduta diante do altar de Deus. Ele estava preocupado que a coisa ia pegar fogo e pegou mesmo. Ele ficou preocupado que a coisa ia ficar ruim e ficou. Até onde, meus irmãos, nós estamos preocupados com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com a nossa vida cristã? Será que nós estamos realmente nos preparando? Ou será que nós estamos apenas enraizando-nos cada vez mais nesse mundo? Hein? Será que nós estamos vivendo dessa forma, amados? Preocupados com o mundão? O mundão vai acabar. Lembra lá de Noé. Deus acabou, destruiu e pronto. E iniciou de novo. Só que agora não vai iniciar aqui, não. Ele vai iniciar uma nova terra, novo céu, tudo de novo. Mas antes, vai vir situações extremamente difíceis. Eu tenho muita preocupação que às vezes basta uma gripe, basta uma doença, basta uma falta de dinheiro, basta alguma coisa qualquer para um crente já se alarmar. Medo de morte é uma coisa impressionante. Pessoas com medo terrível de morrer. Hã? Por quê? Estamos preparados para partir? Ou será que o padrão de vida que nós estamos levando, quando você olha para o padrão de vida estabelecido na Bíblia, para que serve esse padrão de vida? Só para me santificar? Sim, é só para me santificar, porque somente santo eu estou preparado para enfrentar o mundo. Enfrentar as crises, as tentações que virão, as crises que advirão sobre nós. Nós, como crentes, estamos vivendo diante de situações de desemprego em massa que está vindo aí, fome em massa. Eu fico me perguntando, será que nós, como crentes, igreja de Cristo, será que nós vamos estar prontos, preparados para enfrentar isso? Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, porque acham que o Apocalipse é uma destruição. Calma! O Apocalipse é um livro escrito para a vitória da igreja. É um livro de conforto, de esperança, de vitória da igreja. É isso que acontece lá. Noé andava com Deus. A tempestade, Noé levou 40 anos fazendo a arca. O nego riu, o pessoal zombou, brincou, até que caiu a primeira gota d'água na cabeça do. E não foi uma gotinha d'água, foi um balde cheio. Porque foi tanta chuva que em pouco tempo encheu a terra. Eu pergunto, quem estava preparado? Noé. Ele estava preparado para entrar na arca? Noé. Quem estava preparado por Deus? Noé. Porque ele era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Uma das preocupações da vida cristã, sabe qual é? Estar pronto. Se você abrir o livro de Amós, você vai encontrar no capítulo 4 uma expressão impressionante de Deus falando com o povo de Israel. Eu mandei a praga e vocês não se arrependeram. Eu mandei doença e vocês não se arrependeram. Eu cerquei com o exército vossa terra e vocês não se arrependeram. Aí chega no final, depois de 5 ou 6 vezes que Deus tenta levá-los ao arrependimento e eles não se arrependem.
Você sabe qual foi a última palavra de Deus? Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Pesado. Se não se arrependeu, eu pergunto para o irmão, como eles poderiam estar preparados para enfrentar, para ter esse encontro com Deus? Meu irmão, nós estamos sendo desafiados a estar prontos, preparados para esse encontro com Deus. Isso, esse encontro é com nós mesmos. Lá na cruz não pôde ser conosco, mas agora é com nós. E nós vamos estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo para ouvir, vinde benditos de meu Pai, porque vocês estavam preparados. Tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Estive doente, vocês foram me visitar. Estive preso, vocês foram me ver. Eles estavam preparados, nós estaremos preparados. O salvo se prepara no sentido de se consagrar, de servir a Deus, de obedecer a Deus, de andar segundo os princípios estabelecidos com Deus, para servir de exemplo para a humanidade. Eu vou encerrar com uma conclusão que diz assim: Noé, meus irmãos, em tudo que nós vimos aqui, ele ilustra quais são os elementos essenciais à vida de um verdadeiro servo de Deus. Vamos nos preocupar mais com a nossa santidade. Vamos nos preocupar mais com as nossas reuniões de oração. Vamos nos preocupar mais com a leitura da Bíblia. Vamos nos preocupar, meus irmãos, que é a única coisa que importa. Que não tem mais nada que vai sobrar pedra sobre pedra. É só olhar para esse texto que vocês vão ver que não sobrou. Viu? Porque a única coisa que importa é a nossa vida realmente diante de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós nunca venhamos a perder de vista essa preocupação, esse esforço de estarmos sendo preparados, de nos preparar cada vez mais. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. E logo após a oração, os irmãos podem entrar direto na live de louvor. Tá? Muito bem, meus irmãos. Então, oremos ao nosso Deus, encerrando assim esse momento de culto. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que nos traz verdadeiras lições, ó Deus, de estarmos preparados, ó Deus, para grandes eventos que tu, Senhor Deus, vai trazer sobre nós. Também, Senhor Deus, clamamos a ti que tu nos ajude no testemunho, que tu nos fortaleça, ó Deus, na nossa busca por santidade, que nos dê orientação adequada através do Espírito Santo, venha nos influenciar, ó Deus, para que possamos crescer espiritualmente diante de ti. E que a tua palavra, ó Deus, sirva para nós de orientação e que nós venhamos a buscar-te, Senhor Deus, em oração, mantemos, ó Deus, a nossa fidelidade a ti, mantemos, ó Deus, a nossa comunhão contigo e andarmos contigo assim como andou Noé, o teu servo. Pai eterno, orienta-nos, ajuda-nos, fortaleça-nos e dá-nos, ó Deus, a sabedoria, ó Pai, e sensibilidade de descobrirmos que nós precisamos, ó Pai, de estar pronto, de, Senhor Deus, buscar cada vez mais a tua palavra e oração diante da tua presença. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha diante de ti. É o que nós clamamos em Jesus, o teu amado Filho. Amém, Pai. Os irmãos podem ir lá para a live, tá? Aguarda aí a live do Júnior.